Estamos voltando. A nossa convidada, a Bia, teve alguns probleminhas técnicos lá por conta da conexão, pelo fato dela não estar em Curitiba. Vamos aguardar a entrada dela e ver se agora a gente consegue dar sequência na live. Se a gente não conseguir, eventualmente nós marcamos para outro dia, mas eu acredito que já estamos aguardando a conexão dela. Por alguma razão... Ah, agora deu certo. Deu certo! Oi, Bia, tudo bem? Que bom que deu certo. Seja muito bem-vinda. Eu já estava preocupada, porque eu falei, ai meu Deus, ela fora de Curitiba, a conexão não vai ajudar. Não. Graças a Deus tem um filho caçula aqui que entende muito mais do que ajudou aqui nessa epopeia de achar você aqui. Mas vamos nessa. Tudo bem? Tudo, como é que você tá? Graças a Deus. Primeiro lugar, eu não consegui agora fazer a introdução da nossa live. Vou conversar com você aqui, dividindo a câmera comigo, não tem problema nenhum, mas é uma apresentação que eu faço questão de fazer. Então, assim, quero te agradecer muito por você ter aceitado participar com a gente. Como a primeira mãe que vai dar depoimento, né, Bia, na série, são 7 mães ou pais que exercem a função de mães, que vão participar da nossa sequência de lives de Dia das Mães, todos os domingos, às 18 horas. A Bia, o título que eu dei, quem não a conhece já vai entender a razão disso, foi a Supermãe, porque realmente só sendo supermãe. Então, assim, é uma história linda que ela tem, de uma relação, ela e o Serra, que são 33 anos de parceria, de cumplicidade, e ela vai contar aqui pra gente de uma forma muito divertida como foi todo esse processo, mas em 3 meses ela passou de uma mulher solteira para uma mulher casada, mãe de 4 filhos. Então, Bia, conta pra gente, por favor, como foi todo esse processo para você. Então tá, vamos começar Já vi que aqui. os filhos, grande parte deles já estão aqui também. Já estão. Deixa eu te falar. Primeiro tem que explicar por que eu chamo meu marido de Serra. Porque o nome dele, primeiro, que a gente chama normalmente é o primeiro nome. E eu chamo meu Sim. marido pelo sobrenome. Então vamos começar essa história por aí, porque é o princípio da nossa história. Na verdade, a gente trabalhava na Globo Rio junto, eu em departamento, ele em outro. Quando a gente se conheceu, eu conheci meu marido, ele era chamado na televisão por todas as pessoas de Serra, ou Serrinha. Então, para mim, ele sempre foi Serra. Foi uma coisa meio de antigamente, chamar pelo sobrenome, mas é mais ou menos isso. Na verdade, assim, a gente começou a conversar em fevereiro de 97. A gente saía, batia uns papinhos. 87. Em 87. Eu entendi 97. Não, 87, 87. E aí, em abril, a gente começou a namorar. E aí, ele estava separado, e, enfim, a primeira mulher dele, a ex-mulher dele, tinha um companheiro, que era um americano, que tinha que voltar para os Estados Unidos. E aí ficou a questão das crianças. E as crianças eram 4. A Vigília tinha 9 anos, a mais velha, o Daniel tinha 6 e as gêmeas tinham 4 anos. E aí, numa conversa de vários, enfim, entre eles, chegou-se, as próprias crianças acabaram tendo uma decisão desse, ganha um beijo, filho, acabaram tendo uma decisão nessa resolução de decisão e resolveram ficar no Brasil com o pai e comigo. E aí começou essa história. E foi muito divertido, porque, na verdade, assim, a gente trabalhava junto, e a gente saía, conversava e começamos a namorar, e nós escondíamos do pessoal da televisão que a gente estava namorando. Então, quando eles souberam que a gente estava namorando, a gente já estava casando. É porque do namoro pro casamento foram 3 meses, né? Então, assim, foi Foram rápido. 3 meses, foram 3 meses. Eu morava sozinho, enfim. E ele morava num prédio em frente à TV Globo, e foi quando a gente começou, depois a gente começou a viver junto nesse prédio, com as crianças. E, na verdade, assim, foi uma coisa de... O pessoal, às vezes as pessoas falam assim para mim,
você deve amar muito seu marido, você ficou com ele, com os 4 filhos. Aí eu brinco e digo assim, olha, eu não sei quem me conquistou. Se foi meu marido ou se foram os 4 filhos. Porque, 29 anos de idade você tinha quando tudo isso aconteceu, né? 29 anos de idade. E aí a gente assim, o primeiro encontro, sempre aquela coisa assim, com as crianças, é aquela coisa tipo olhar e tal, quem é essa pessoa. Mas, assim, a partir do segundo momento, a gente tinha uma relação muito afetiva, muito boa, eu com as crianças. Era uma coisa muito, muito fácil. Era um relacionamento muito fácil. Eles eram muito carinhosos, eles eram muito afetivos. E Bia, aí, assim, eu vou pontuando algumas coisas com você à medida que você for falando, não, porque deixa aí. nós temos, assim, tantos depoimentos de pessoas que não viveram uma vida nem perto de ser parecida com a tua e que passam por desafios muito grandes. Então, às vezes, tem pessoas que têm dificuldade de dar conta de um enteado. Você foi aceita por 4. A que você atribui isso? Porque é algo realmente louvável, né? Porque, na verdade, assim, a aceitação foi mútua, não é uma aceitação deles e minha também, com relação a eles, e do Serra, com relação à minha relação com eles. Porque é óbvio que a relação dele tinha que ser também uma aceitação da minha relação com as crianças. Então, Sem assim, dúvida. eles nunca foi uma coisa que foi para mim, era uma coisa estranha. Eu gostava de criança, eu me dei bem com eles. E aí, quando as pessoas perguntavam assim, mas você vai casar com 4 filhos? Eu dizia, pois é, vou, vai ser ótimo, não vai ser com um só, vai ser muito mais fácil, porque eles vão ter companhia. Eu tinha Você um quer uma relação amigo, com ou sem emoção? Né? com Como você... emoção, era uma emoção, com emoção. E eu tinha um amigo que trabalhava comigo lá no SEDOC, na Globo Rio, que era muito gozado, que é o Petit, ele era muito engraçado. E aí, ele também não sabia que a gente estava juntando as panelas, vamos dizer assim. E aí, quando ele soube, ele entrou na sala, e foi muito gozado, que ele falou assim, parabéns, Bia. Eu falei, o quê? Vai casar com um kit completo, marido e 4 filhos. E foi mais ou menos assim, a gente começou a nossa vida assim. Nós oficializamos em setembro, mas a gente já estava morando junto a partir de junho. Desde junho que a gente estava vivendo junto. E, e em setembro a gente fez uma festa, porque, na verdade, assim, na minha família, o Serra foi um namorado e um marido muito rápido. Então, a gente, a gente fez uma festa. E aí era muito gozado que os 4 foram muito bonitinhos. E a família ficou encantada com ele. Todo mundo da A família ficou Sara e a encantado. Lucy tinham 4 anos e meio na época, né? As mais Tinha 4 novas. anos e meio. Com 4 anos e meio. E o Daniel tinha 6 e a Virgília tinha 9. E aí a gente conversou muito que a gente queria fazer essa família, mas que eu queria ter outros filhos. E aí o Sérgio falou, não, tudo bem, vamos ter. Aí negociamos quantos? 1, 2. Eu falei, não, 2. Realmente você não deixa a dúvida da tua paixão por crianças. Não deixa dúvidas. E aí nasceu a Joana. A Joana nasceu em 88. E aí é muito gozado porque, assim, no princípio da nossa relação, as crianças ou me chamavam de Bia, ou me chamavam de tia, ou me chamavam de tia Bia. E aí quando a Joana nasceu, aquela coisa assim, você pega o teu filho, eu não me sentia à vontade de falar, me chama assim, o assado, eu deixei por conta deles, a maneira como eles escolheram. E quando a Joana nasceu, eu brincava com a Joana, dizia assim, vem com a mamãe, vem tomar banho, vem com a mamãe. E a partir desse momento que a Joana nasceu, começou com as gêmeas. As gêmeas, num determinado momento, começaram a me chamar de mãe. E Foi muito natural. na verdade, a aceitação da minha figura como uma figura realmente materna para elas. E era muito gozado, porque as pessoas achavam muito estranho chamarem de mãe. Eu brincava com as pessoas e diziam assim, mas vocês chamam, e a mãe não fica chateada? Eu falei, não, a mãe liga, elas pegam o telefone, falam com a mãe, depois dizem para mim assim, mãe, a mãe quer falar com você. Muito gozado. Elas aceitaram muito bem o fato de ter duas mães, de fato, né? Não, É, não, elas sempre não tiveram nunca esse problema. Elas falavam e depois na cola veio o Daniel e depois a Vigília. E eles tinham adoração, na verdade, pela Joana. Depois da Joana,
Eu tive a Daniela. Dani. E a Dani. E ela também, enfim, foi super. Eles mimavam ela, eles mimavam ela. Agora, o mais mimado foi o último, que foi o temporão, que foi o Francisco. Entendeu? No final da live eu vou pedir para ele aparecer aí, porque eu quero ver. Para quem já acompanha a história da Bia, mas não sabe a nossa história, a Bia foi a minha primeira chefe. Enquanto eu era estagiária, eu tive pouquíssimas chefes na vida, a Bia foi a primeira. E eu acompanhei toda a gravidez do Francisco até o Foi, nascimento dele, depois eu me desliguei da produtora. Mas todo o período da gravidez, durante 2 anos, eu acompanhei com a Bia, né, Bia? Então, foi. faz muito tempo que eu não vejo. Eu lembro do Francisco na época da foto que eu ilustrei a live, daquele tamanhinho. Não, não, agora ele já é um homem de 20 anos. E o Francisco foi Mas aí muito veio. O Francisco foi o temporão, né? Uhum. foi temporante. Tinha o Francisco com 42 anos de idade. Já tava, na verdade, ele nasceu 2 dias depois de eu fazer 42 anos, mas enfim. E esse, então, foi mimadíssimo. Se os outros já foram mimados pelos 4 irmãos mais velhos, o Francisco foi o mais mimado de todos. E, na verdade, eu brincava, e o Serra dizíamos que ele não foi uma criança que é planejada, os outros foram. A gente brincava e dizia assim, pois é, porque agora, quando eu contar para as crianças que eu estava grávida, nós vamos dar uma aula de educação sexual para você. Então, tem que tomar cuidado. Então, pois é, a Bia está grávida. E aí, depois, quando o Francisco nasceu, a gente falou assim, agora a aula vai ser de puericultura. Aí eles tiveram uma aula de como dar banho, como trocar fralda, como botar para dormir, arrotar, enfim. E acabou essa coisa assim, a família ficou inteira e ficou grande, e eles Éramos se 9, amam né? muito. Eles se amam muito, eles gostam muito uns dos outros, eles se protegem, eles se falam, eles participam da vida do outro, eles estão sempre muito presentes um da vida do outro. E é legal porque aquela coisa de irmão, que às vezes, quem não tem irmão não sabe muito isso, mas quando a gente tem irmão, tem alguns momentos que a gente quer falar com o irmão, não quer falar com a mãe, a gente quer falar com o irmão. Isso eles sempre tiveram com os outros. E sempre foi uma coisa muito boa, muito legal, porque eles faziam do jeito que eles queriam, entendeu? Então, de vez em quando, assim, eu via que eles saíam assim de escanteio, eu sabia que ia ter um papo de irmão, entendeu? Aí eu ficava. Então, e foi assim, quer dizer, eles são muito unidos. E sempre foi muito divertido, porque eu sempre gostei muito de criança. Então, quando eu casei com o Sérgio, uma das coisas que eu tinha, que eu fiz, que era a minha vontade, era fazer com que eles criassem vínculo afetivo, além de comigo, com outras crianças, criassem o universo deles. E eles fizeram amizade com outras crianças que moravam no prédio. Então era muito gozado, porque eu saía com eles, com os 4 e mais velhos e com a Joana Minem, e eles tinham direito a levar sempre um amigo com eles. Mas sempre era mais de um amigo. Então teve uma vez que eu fui para um Saiu em teatro. 30. Não, não isso. Teve um dia que eu saí com os 4 mais velhos e com outros 5. E aí foi muito gozado que a gente ia ao teatro, todo final de semana a gente fazia uma programação com ele. E aí a gente ia ao teatro, e eu cheguei no teatro, estava com aquela fila de crianças, eram 9 crianças. Aí uma moça atrás de mim olhou, falou assim, me desculpe. Eu falei, pois não, isso é uma excursão de colégio? Eu falei, não, de colégio são meus filhos e os amigos. Ela olhou para mim e falou assim, mas quantos filhos você tem? Eu falei, 5. Então, Ah, porque na época a Dani e o Francisco não foram juntos. não, Francisco, nesse princípio, que eu saía muito com as crianças, a Daniela não tinha nascido ainda, tinha a Joana. Mas a gente saía muito, saía com as crianças, depois a Daniela nasceu e continuou. A gente nunca fez assim, lógico que tinha uns programas que a gente não fazia, porque elas eram menores, mas de uma forma geral, elas sempre acompanharam a vida dos mais velhos. Elas sempre foram juntas. Então, se a gente saía, elas iam juntas, se iam ao teatro, elas iam juntas. Não entendia às vezes nada, mas elas iam juntas. E essa Bia, aí foi. quando eu divulguei a nossa live, até para a gente fazer um parênteses nesse assunto, uma pergunta que me veio muitas vezes, que eu vou te fazer aqui, porque eu vi que aqui essa pergunta ainda não surgiu.
transporte com essa Depende. criançada toda? Como que Pois é, vocês faziam? não, naquela época não existia esse negócio de todo mundo ter cinto de segurança, não existia isso. Naquela época você fazia o que queria, colocava 10 no carro. A gente tinha uma cara, então cabia um na frente, seis, não sei o que, derrubava o banco e botava os outros atrás. Então era uma população. Hoje em dia a gente jamais poderia fazer isso, mas naquela época não existia essa consciência, não existia esse controle, enfim. Era muito assim, eram 9 ou 10 crianças no carro. Um, eles sempre andaram com muitas crianças, sempre tiveram muitos amigos. A gente teve uma época que a gente alugava casa em Búzios com uma amiga minha, que foi minha chefe. E a gente ia para lá, e esse negócio de um monte de gente ia para lá. A gente levava os 4, tinha a Joana, ainda levava mais 2 amigos, mais não sei quantos amigos, e era uma festa, sempre foi uma festa. E essa coisa de assim, é, às vezes tem umas coisas que as pessoas. Tem umas situações que foram muito engraçadas, não engraçadas, mas enfim, pitorescas. Eu ouvi várias vezes aquela frase assim: ah, você não gosta dos 4 igual, como você gosta dos 3 mais novos. Aí eu ouvi aquilo, me incomodava, porque para mim eram todos iguais. E aí eu ouvia e ficava calada, ouvia e ficava calada. Um dia eu fiquei muito irritada, falei assim: olha só, realmente eu não gosto igual, não. Os 4 mais velhos eu gosto muito mais, porque eles foram meus filhos de uma vez só, não foi um de cada vez, e foram meus filhos de escolha de coração. Então eu gosto muito mais dos 4 mais velhos do que, de uma certa forma, dos 3 menores que foram gerados dentro da minha barriga. E, Lindo e isso, assim, lindo, porque realmente é um sentimento muito bonito, é um sentimento muito nobre que te envolve nisso. E que envolve aos 4 também. Então é uma relação lindíssima que vocês têm. ela tem, eles têm essa relação, entendeu? E, e sempre houve essa coisa, não é filho, não é irmão, vocês não são irmãos. Às vezes era entre primos, e eles se irritavam e diziam um para os outros assim: ele é meu irmão, é tudo igual. E era tão igual, que a Joana só soube que os 4 mais velhos não eram meus filhos biológicos quando a ex-mulher do Serra veio ao Brasil. Nós fomos recebê-la, já morávamos em Curitiba em 92, 93. E ela foi receber, a gente foi recebê-los, a ex-mulher e o marido, enfim, no aeroporto, foram almoçar lá em casa, enfim. E ela ficou um dia lá em casa conversando com as crianças. E aí a Joana falou, chegou no dia seguinte, a Joana falou para mim assim, eu estava no Ela escritório está da aqui casa. dizendo que ela lembra de ter chorado muito quando ela Ela soube que os 4 mais velhos não eram irmãos dela. Ela está falando aqui. Ah, foi assim, a Eva é o nome da primeira mulher do meu marido. A Eva ligou para mim e falou assim: eu posso passar o dia com as crianças na sua casa? Eu falei: pode, fica lá. Eu estava trabalhando na produtora. Eu falei: à vontade, não tem problema nenhum. E ela ficou lá em casa e ela chamou um dia, chamou do lado da Joana. A Joana, nessa época, tinha 4 anos, a Daniela tinha 1 ano e meio, e falou assim: Joana, você sabe o que, que eu sou da vigília do Daniel, da Sário e da Lucy? Aí a Joana falou assim: sei, você é tia. Aí ela falou assim: não sou mãe. Aí a Joana falou assim: não, a mãe deles é a minha mãe. E aí, assim, o que fica disso? Tem umas coisas que você olha para trás e diz assim: será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Aí quando você para pensar que um filho com 4 anos, quando sabe que você não é a mãe biológica e que acha que é a mãe biológica mesmo, é que ela não fez diferença. É que eles sempre se sentiram, e elas sempre se sentiram como iguais.
Então, isso foi muito legal, entendeu? E foi muito, eles se curtem muito. E é muito legal, porque assim, quando eu fiquei grávida da Joana, o Daniel queria muito irmão um menino. E aí ele falou para mim que eu falei, a gente hoje vai saber o sexo. Aí É, ele o pediu Daniel, para até mim. o Francisco nascer, ele era o bendito fruto em casa, é verdade. Exatamente. Ele queria um irmão homem. Aí eu fui, grávida da Joana, fazer o sonografia, e a médica falou assim, é uma menina. O Daniel começou a chorar. Mas corriam lágrimas no do Daniel. Eu falei, ai, meu Deus do céu, eu voltei para casa. Falei, não, a gente vai ter outro filho, quem sabe vai ser um menino. Bom, fiquei grávida da Nós somos em Daniela. 6, é pouco, a gente vai chegar no Não, sétimo, não, por tranquilo. enquanto eram só cinco, né? Aí fiquei grávida da Daniela, aí eu ia saber os pontos, porque eu disse, Serra, a gente não vai levar o Daniel, porque se for outra mulher, eu não vou aguentar. O Daniel vai chorar de novo. Aí o Daniel não foi. Aí eu cheguei em casa e sabia que era outra menina. Liguei para minha mãe e falei assim, mãe, olha só, vai ser outra menina. E o Daniel vai ficar muito triste, mãe, eu não sei o que eu faço. Aí a minha mãe falou assim, sabe o que você faz para ele ficar feliz? Dá o nome dela de Daniela. Então a Daniela é Daniela. Dani, tá aí a origem do seu nome, Dani. Então é Daniela, de nome. Que bacana, que bacana. É muito legal. E aí, quando o Francisco nasceu, Foi o a gente temporão, queria né? O Francisco saber. veio 8 anos depois da Dani. Uhum. Nove, quase 9 anos. A Daniela é de 91, o Francisco é 99, quase 9 anos quase. E aí, quando o Francisco nasceu, foi muito gozado que o Daniel falou assim: eu quero ser padrinho. O Daniel ficou muito feliz. O Daniel, quando soube que eu estava grávida, o Daniel chorava. Quando ele soube que era um menino, ele ficou mais feliz ainda. Aí, quando o Francisco nasceu, ele falou assim: eu quero ser padrinho. Aí eu falei para ele: tudo bem. Aí a da Sara e a Lucy disseram assim: eu quero ser madrinha. Aí criou-se um Os empate. irmãos. Como é que eu vou? As duas gêmeas queriam ser madrinhas. Como é que eu vou resolver qual vai ser a madrinha? É porque os irmãos já eram adolescentes, né, Bia? Então, de Ah, fato, eles. já era bem grande, já eram. Aí eu fiquei no impasse. Aí eu fui para a igreja, ele foi batizado na igreja de São Francisco, e virei para o padre e falei assim: padre, eu vim para marcar o batizado do meu filho. Qual é o nome dele? Tá. Quem é o padrinho? Eu falei: é o irmão dele, Daniel. E a madrinha? Eu falei: são duas. Aí o padre me olhou e falou assim: como são duas? Eu falei: são duas irmãs gêmeas dele, a Sara e a Lucia. Aí o padre falou assim: não pode, tem que ser só uma. Aí eu falei pro padre assim: olha só, se tem que ser só uma, eu não posso escolher, escolhe você. E o padre falou assim: leva as duas pro altar. Imagine a situação, mas muito inusitado, né? Os três irmãos e Foram, duas irmãs gêmeas serem madrinhas, quer dizer, elas já foram, tinham ali 14, 15 anos, né? foram. Na verdade, assim, quer dizer, no papel tem só o nome de uma, mas as duas são madrinhas. E o Sim, Daniel, sim. e eles são Tiraram no ótimos para o padrinhos. ímpar, no palitinho. Não, não, ela não, foram as duas foram para o altar, as duas seguraram a vela, as duas fizeram todo, Todo toda, ritual. todo o ritual do batismo, as duas fizeram junto com o Daniel. E eles sempre foram muito bons padrinhos do Daniel. Eles são muito amigos, são muito irmãos, são muito companheiros. E o Daniel mora em São Paulo já há alguns anos. E ele é um irmão muito presente. Então, às vezes, o Francisco tinha alguma coisa na escola, um festa, um evento. Ele vinha de São Paulo para Curitiba, não estou em Curitiba, mas enfim, ele ia para Curitiba para participar dos eventos do Francisco. A Sara e a Lucia acompanharam. E isso tudo foi muito legal, porque, assim, na verdade, eles tinham uma diferença que era grande e não era. Então, assim, por um lado, foi muito divertido, porque eu ensinei os mais velhos a andar de ônibus, os quatro mais velhos, quando moravam no Rio. Quando a gente mudou para Curitiba, eles iam ao colégio de ônibus de linha, não eram ônibus da escola. E quem ensinou eles a andarem de ônibus foram os irmãos mais velhos, não fui eu. E assim eles foram ensinando.
Então, assim, a primeira balada que eles foram, a gente fazia todas aquelas recomendações, olha, preste atenção e tal. A partir da Joana, a gente não ensinava mais nada, porque as irmãs mais velhas é que levavam para balada e ensinavam que não podia, que não E podia aí, se não fazer. cuidassem, né? Não, e elas cuidavam. Então, era assim, foi muito divertido. Se parando, olhando para trás, assim, se eu olhar para trás e disser assim, teria alguma coisa que eu tivesse feito diferente? Talvez algumas coisas tivesse feito diferente. Teria mudado a maneira como eu fiz, ou o que eu fiz, ou, enfim, as decisões que eu tomei de vida? Não, não mudou. Aí tinha outra questão que as pessoas ficavam muito assim, por que você trabalha com esse monte de filho? Aí eu dizia assim, sempre trabalhei, eu nunca parei de trabalhar. Não, mas como é que você faz? Eu falei, eu me organizo. Tinha épocas que eu tinha babá quando eles eram muito pequenos, mas tinha época que não tinha. E eles tinham, como eles tinham os mais velhos, de uma certa forma, eles ficavam todos muito protegidos uns pelos outros. E eu trabalhava eu sempre trabalhei, desde quando conheci o Serra, trabalhava quando o Serra trabalhou 7 anos na Globo Rio, ele passou por vários, 9. E eu trabalhei 13, até me corrigindo aqui, eu trabalhei 13. E esse negócio do trabalho, para mim, era muito sério, para ele também era uma coisa que não era uma coisa que a gente ia discutido. Não era uma coisa negociável parar de trabalhar, nem para mim, nem para ele. E aí, ele recebeu uma proposta para vir para Curitiba em 92. A Daniela tinha 1 ano e pouco. E eu estava com os 6 no Rio. E eu tinha assumido um compromisso com a Globo de abrir o CEDOC, que era o Centro de Documentação da Globo, para receber as imagens das Olimpíadas. Em 92 foram as Olimpíadas de Seul. O Serra ficou 6 meses em Curitiba. A gente esperou o ano letivo deles acabar para mudar de cidade. E eu abria, eu sozinha, com os 6, me organizei, tinha uma babá, eu controlava pelo telefone, ligava, chamava as crianças, fala comigo. Você tomou café? O que você tomou de café? Ah, tá. E agora? O que você está vestindo? Você escovou os dentes? Mas eu ia para a televisão e nessa época, por exemplo, eu tinha que estar na Globo às 4 horas da manhã para receber imagens de Seul, que era do outro lado do mundo. Eu não deixei de Na época das trabalhar. Olimpíadas, né? Foi nessa época das Olimpíadas, foi as Olimpíadas de Seul. E aí fomos para Curitiba. E aí eu comecei a trabalhar na produtora, que depois você foi trabalhar comigo. Já alguns anos depois que eu comecei a trabalhar. E eles foram crescendo e foram, enfim. Na verdade, um acabou ajudando a Essa criar o questão da outro. organização, Bia, é algo realmente que para a maioria das mães, me incluo nisso, tá? Mesmo tendo acompanhado uma parte, é um grande mistério, porque assim, existem mães, hoje em dia, né? Mãe de um filho é correria, mãe de 2 é puxado, mãe de 3 é uma heroína. E a gente vê, assim, pessoas que têm um número de filhos muito mais reduzido, né, que os 7, é, a gente tem as dificuldades da logística, da rotina, é algo muito comum. A gente até escuta muitas mães fazendo alguns desabafos nesse sentido. E você, realmente, com 7 crianças, você conseguiu se organizar, se realizou profissionalmente. Isso realmente é algo que, se você puder me contar para a gente algumas passagens e exemplificar um pouco como você fez, porque, claro, você trata de uma forma muito leve, porque você é uma pessoa muito leve, né? Mas não é algo fácil. Então, a gente quer saber um pouquinho como que você fez para conciliar isso tudo. Mas aí que tá, isso assim, quando eu casei com o Serra, que os 4 foram, que a gente começou, os 4 vieram viver com a gente, a gente trabalhava, a gente atravessava a rua e estava na Globo. E eles estudavam numa escolinha que era bem pertinho da televisão. Então a gente tinha um controle, tudo era muito acessível, era muito perto. Depois ele foi estudar numa escola que também era ali no Jardim Botânico, era perto, né, da nossa casa. E aí nasceu a Joana, depois a Daniela. Aí, assim, na verdade, um acabou ajudando a criar o outro. E como eles se protegiam, era muito gozado, porque assim, às vezes a mãe diz assim, ah, mas você deixava com a empregada? Sim, deixava.
Mas eles eram dedo duro das empregadas. As empregadas Posso imaginar. as empregadas não podiam fazer nada porque eles contavam, entendeu? Eles tomavam conta mesmo uns dos outros. E eles faziam. E eu tinha uma coisa que assim, eu sempre fiz desde que eles eram pequenos. Quando eu pegava eles na escola, por exemplo, eu sempre perguntava para eles na frente da professora: o que você fez hoje na escola? Era sempre na frente da professora. E você brincou de quê? E você foi para o parquinho e você fez o quê? E você comeu o quê? Era na frente da professora. Então a professora sabia que eu ia controlar o que eles estavam acontecendo. Fazia a mesma coisa em casa com a empregada. Eu chegava em casa e na frente da empregada dizia assim: o que vocês lancharam? A, enfim, a minha última empregada que acabou mudando para cá era a Gorete, que é um amor, enfim. E aí eu falava assim: Gorete, as crianças comeram? Dona Bia, eu já fiz o bolo de chocolate, comeram o bolo de chocolate inteiro. Todo dia na minha casa tinha um bolo de chocolate. Esse bolo de chocolate, inclusive, é famoso entre os amigos dos meus filhos. E era sempre um bolo de chocolate por dia. E assim foi, entendeu? Quer dizer, então eu sabia de todas as coisas. E como eles eram muitos, eles brincavam entre eles. Eles te auxiliavam também nesse cuidado uns com os outros. Entendeu? Eles tinham essa coisa de assim, eles não ficavam sozinhos em casa. Eles tinham companhia um dos outros. Então, era uma coisa que assim, eu nunca pensei em parar de trabalhar, porque eu sempre gostei de trabalhar. E aí, quando eles ficaram mais velhos, eu resolvi, quando eu saí da produtora, eu resolvi botar a minha empresa, que eu tinha com Serra, mas aí tocando eu a empresa, fazendo a primeira assessoria de comunicação, que, aliás, você me ajudou nesse primeiro, inverteu-se os papéis. Você aí veio me ajudar a fazer um trabalho que eu nunca tinha Sempre um feito. prazer enorme. Você sabe a gratidão que eu tenho por você. E aí eu comecei a ver, sentir que eu tinha que ter conhecimento de algumas coisas mais do que eu tinha. E o Francisco já era nascido, era pequeno. Eu não consegui fazer pós-graduação em jornalismo econômico, depois eu fiz pós-graduação em marketing. E mais tarde eu fiz mestrado no IBMEC em gestão empresarial, para dar conta do dia a dia dos meus clientes. E tem histórias hilárias. O Francisco, por exemplo, não podia ficar em casa sozinho quando atendia uns clientes que ele tinha 10, 11 anos. A Daniela se formou muito cedo na universidade. Ela se formou muito cedo e o Francisco tinha uns 10 anos quando ela estava na faculdade, 11. Tem 9 anos de diferença, mais ou menos isso. Aí ela ia para a faculdade para ter aula. Ela fazia relações internacionais. E aí eu não podia deixar o Francisco em casa, porque nesse tempo não tinha empregada que dormia em casa, não podia deixar ele sozinho, o Serra estava no trabalho. E aí o que acontecia? A Daniela pegava o Francisco, botava dentro do carro, ia para a universidade e ele ia ter aula junto com ela dentro da sala de aula na universidade. Então, E acaba que essa união trouxe muita tranquilidade para vocês e me parece uma coisa assim que todo mundo se ajudava. Então tinham dias que foi que você me comentou, o Francisco ia com você para o trabalho e as tinha. pessoas ao teu redor te apoiavam muito nesse sentido. Tinha dias que ele ia para a universidade. A vida do Francisco realmente deve ter sido um agito. Não, coitado dele, foi tudo cancelado. Eu brincava com ele que ele tinha uma mãe, que ele tinha 6. Coitado dele. Mas, enfim, Mas esse amor, essa união, eu acho que acaba que torna tudo, né, Bia, mais leve, mais fácil, né? eu acho que tudo. Eu não sei, Melissa, assim, tudo que eu estava dizendo. Existiram momentos de dificuldade, que você falou, a 4 filhos, não existia, porque antigamente era muito, muito comum você ter empregada. A empregada dormia na sua casa, que você tinha. Mas, eventualmente, elas não apareciam. E aí, o que fazer com 4 filhos, tendo que trabalhar? Não foram uma, nem duas, nem 3 vezes que eu levei os 4 para a Globo comigo. Eu não tinha, não ia deixar os 4 sozinhos em casa. Então, eles iam para o trabalho. E os nossos amigos que sabiam a nossa história, eles achavam muito engraçado. Então, quando um começava, às vezes entrava na minha sala e dizia, fica quieto. Aí eles encontravam um amigo nosso e dizia assim,
fulaninho tá dando trabalho? Eu não vou dizer aqui o nome de um de outro. Eu dizia, pois é, tá meio requieto. Ah, então pode deixar. E pegava e me levava para passear pela Globo com ele. Ó, a Jô tá aqui comentando isso quando você não tinha dois empregos. Ó, É, tua filha te entregando aqui, hein? é verdade. É verdade. Teve Bia, uma realmente época. você não é uma pessoa comum. Não é, não é. Dois Teve uma época empregos, que. trabalhar, estudar, sete filhos em casa. E a gente vê realmente a evolução dos sete. Foi aquilo que a gente conversou. São sete filhos que estão realizados, que cresceram nesse mar de amor e união, que são felizes. Isso é muito bonito de ver. Eu imagino para você como mãe a realização. Eu fico muito realizada. Às vezes, eu tenho, na verdade, atualmente, três filhos que moram fora do Brasil. A Sara, que é uma das gêmeas, que mora no Texas, que foi para lá, fez mestrado, ela é formada em arquitetura, fez mestrado em arquitetura urbanística, trabalha na prefeitura ali de San Antônio, mora no Texas, casada com um texano. Tem a Daniela, que se mudou para Miami, casada com um equatoriano e trabalha lá também numa empresa de importação e exportação. E tem o Francisco, que estuda agora na Holanda. E é muito, ele está fazendo oi aqui para mim. E aí as pessoas falam, e o Daniel, logo que ele se formou, ele foi para São Paulo. Aliás, tem muito orgulho dele também. Fez Ele tá pós-graduação. aqui, tá? Ele entrou. Ele entrou. Ele tá na live. Ele entrou. Então, uma gracinha. E o Daniel sempre foi um filho que também, todos eles deram orgulho. O Daniel foi para a vida, o Daniel enfiou a cara, se formou, começou a trabalhar aqui, recebeu uma proposta de emprego em São Paulo. Ele era novinho, encarou a proposta, mudou de estado, foi morar sozinho, se mantendo. Trabalhou na Natura durante anos, ele foi assessor de um dos donos da Natura e ghostwriter dele. Fez pós-graduação na FGV, depois ele foi para a Espanha, fez mestrado no IES e também ficou um tempo fora. Então, assim, as pessoas falam assim, ah, mas você não sente saudade? Eu falei, sinto, mas eu fico tão feliz. Porque, assim, é tão bom ver que eles estão independentes e que cada um fez a Foram sua pro mundo, vida. né? E venceram. Foram. Cada um deles foi, fez o seu caminho e cada um está num lugar. E agora o Francisco, que era o último, foi. Aí as pessoas perguntam, mas você não sente síndrome do ninho vazio? Aí eu brinco, digo assim, não, eu sinto síndrome do ninho dos filhos realizados. Porque se tivesse ido embora e eu tivesse que segurar eles fora de casa, aí eu ia ficar meio preocupada. E essa coisa que a Joana falou é verdade. Teve uma época que eu trabalhava na produtora, e eu fui chamada para desenvolver o projeto na antiga CNT, que tinha sido comprada pelo Bamerindos na época. E eu fui responsável por todo o planejamento de montar o acervo, tanto do jornalismo quanto da programação. E aí eu ia para televisão cedinho, então 5 horas da manhã eu estava acordada. Aí era muito gozada que eu fazia almoço, fazia o café da manhã, fazia tudo. Deixava, aí o Serra levava para o colégio, aí eu pegava, e às vezes eu nem pegava. Eu não sei se você se lembra que eles iam para a produtora andando. Lembra das meninas indo para a produtora? Lembro, claro que eu lembro. Elas saíam da escola sozinha e iam para a produtora. Aí ficavam esperando o horário que não tinha trabalho, que era brecha do almoço, que a gente podia sair, e aí sim elas iam para casa com a gente. E aí eu trabalhava e me dividia entre a produtora e a televisão. Então, às vezes eu ficava na produtora de manhã, ia de manhã para a televisão, via as coisas que eu tinha que ver, ia para a produtora, eu trabalhava na produtora. Na hora do almoço eu voltava para a televisão, porque tinha um jornal da tarde, para ver como é que estava caminhando o jornal, como é que estava vendo. Voltava para a produtora. Aí depois à noite eu voltava para a televisão para ver como é que estava o jornal da noite. E isso foi durante um ano. Durante um ano cheguei a ter 2 empregos. E era uma loucura. Mas eles, assim, eu Tem que nunca senti. aplaudir, tem que aplaudir. Enfim, eu nunca senti nem. Eles nunca fizeram nenhuma cobrança minha. Eles nunca cobraram de mim a questão de eu trabalhar ou de eu não estar o tempo todo com eles. Eu acho que o tempo que a gente tinha junto era que é uma coisa que as pessoas falam hoje, era um tempo de qualidade.
sim. O servo, Pia, o vocês servo tinham tem... rituais nesse sentido? Porque eu lembro da época que a gente trabalhou junto que o teu almoço em casa, ele realmente era religioso, era sagrado. Era É, sagrado. vocês tinham a rotina de almoço e jantar. Quais eram os momentos onde vocês conseguiam os nove se encontrarem? Existe isso? Existia isso em Na casa? verdade, existia, existia. Na verdade, assim, o almoço sempre era uma coisa que sempre foi, desde que eu casei com o Serra, sempre foi um espaço, almoço, jantar. Lanche não, lanche muitas vezes eles ficavam sozinhos. E o café da manhã, eu às vezes ficava, às vezes o Serra ficava. Mas principalmente o almoço e jantar, era o espaço que a gente tinha para conversar. Então, era onde a gente trocava, a gente conversava, falava sobre cada um sobre a sua vida, enfim, onde tinha as discussões, onde tinha as conversas. E, inclusive, assim, era muito gozado que, às vezes, umas amigas iam lá em casa e diziam assim, Bia, vem cá, na sua cozinha não tem televisão? Eu falava assim, não. Mas por que que não tem? Eu falei, porque na minha cozinha, que era uma copa cozinha, é lugar para conversar. O horário da refeição é lugar da conversa. E assim foi. Então, assim, eles tinham essa coisa, rotina tinha rotina. Eles sabiam que tinha, sempre tinham um lanche, sempre tinham um jantar, eles sempre tinham, e tinham a questão de comer legumes, foi muito gozado, porque assim, eles eram meio ETs no meio dos amigos, porque eles sempre comeram muito bem, sabe? Então eles comiam verdura, legume. E os amigos, as mães dos amigos ficavam muito pressionados porque eles comiam tudo. Aí eles perguntavam assim, mas por que eles comem tudo? Eu falei, porque eu dou e eles comem. Pia, essa questão da firmeza, porque eu percebo você como uma pessoa muito amorosa, isso nós também já conversamos várias vezes, mas para você conseguir educar da forma como você educou sete filhos, eu percebo que a firmeza é algo que precisava sempre estar muito presente. Né? Você sempre foi uma pessoa muito forte, eu até brinco que nos nossos 2 anos trabalhando juntos, eu dizia assim, a Bia é quase uma mãe na produtora, porque ai, se você não dança a música que ela quer. Mas, Em casa, eu tenho certeza que isso refletia na tua casa. Queria que você contasse um pouquinho disso pra gente. na verdade, assim, eu sempre fui uma mãe muito rigorosa, assim. Não no sentido de permitir que eles fizessem as coisas, pelo contrário. Eu estimulava que eles fizessem coisas. Por exemplo, o presente do Francisco, com 18 anos, foi um voo duplo de asa delta, entendeu? Presente para ele. Então, assim, eles, assim, era uma coisa que eu sempre estimulei, assim, eu sempre achei ótimo eles fazerem. Mas, por outro lado, eu sempre fui muito dura. Aliás, eu fui muito dura com você. Eu sempre fui muito dura. E eles brincavam, eles me chamavam, meus irmãos diziam assim, Bia, você parece um sargento. Eu dizia, eu sou um sargento. No caso, é a Ordem Unida. Todo mundo se... Aí, você não... Gente, olha só. Eu casei com 4 filhos. Ou tinha um limite, um andar junto, ou Uma não tinha. disciplina precisa, porque senão você realmente não consegue. Ia virar uma bagunça. E assim foi, quer dizer. E quando eu casei com o Serra, o dinheiro era curto, a gente vivia no cheque especial, teve plano Collor, o dinheiro foi apreendido. Então, enfim, foi Vocês uma época passaram muito. casados por todo esse momento, né? 87, sim. E aí, mas a gente fazia muita coisa com as crianças. A gente, no final de semana, se não tinha dinheiro, a gente fazia piquenique. É, eu sei A lá, Dani tá nossa, falando aqui das viagens de carro. as Das viagens viagens. de carro, as viagens de carro que a gente fazia viagens, a casa de busca que a gente tinha, naquela época não tinha uma grana, enfim, a Vera, que foi minha chefe e é minha amiga até hoje, é muito amiga, tem uma filha que é amiga da Gêmeos, a gente alugava uma casa em Búzios e a gente dividia o aluguel. E nós íamos para casa, então era aquela população na casa. E era muito gozado, porque assim, mas como é que você consegue levar para Búzios essas crianças com idade tão diferentes? Porque já são mais velhos, não querer fazer assim, porque os menores tinham horário, eles tinham horário de banho, tinham horário de tomar sol, tinha que voltar para casa, tinha hora da papinha, do soninho, enfim.
Aí a coisa de você dar limite, de você permitir fazer. Então, a gente tinha uma casa de Jeribá, e a gente jogava de um pescador. E pescador barra, e a gente liberava que eles pudessem ficar um tempo. Até um limite, eles podiam pedir de grana, comer e beber na barraca. E eles tomavam conta das crianças. Então eu dizia assim não me lembro do nome dele, eu dizia que era o pescador, dizia assim, olha só, eu vou para casa, que está no horário da Joana ou da Daniela tomar banho, já deu sol, já são 10 horas, tem que ir para casa, você fica olhando as crianças, qualquer coisa, você me avisa, tá? É porque eu pedra para ele, tá bom. E é muito engraçado, porque assim, eu ensinei o Francisco, por exemplo, o Daniel, a descer onda de bodyboard. Eu estava grávida da Joana, não, da Daniela. Eu estava grávida da Daniela. E o Serra tirou uma foto. Aí ninguém acreditava, todo mundo dizia, Bia, mas você vai ensinar? Eu falei, vou, tem uma foto minha com a barriga de lado, a cancha de De bodyboard, 8 meses. mostrando. Enfim, e eles sempre fizeram. Aí, assim, é o que eu estou dizendo, a gente sempre fez coisas, a gente sempre tentou fazer coisas. Viagens de carro, que a Daniela falou, uma das vezes a gente foi de carro, a gente saltou em João Pessoa e fomos de carro até o Ceará. Naquele tempo a gente foi até Jericoacoara e era de pau de arara, naquela época era só de pau de arara. E a gente fazia essas viagens e fazia. Aí antes disso, talvez a Daniela tenha falado sobre isso. Como eu sou carioca, o interior do Rio de Janeiro é mato, abandonado. Quando eu vim com o Serra primeiro para o Paraná, eu comecei a andar, eu nunca tinha andado no Paraná, e eu olhava aquele negócio, toda aquela plantação de soja, eu dizia assim, Serra, isso não acaba nunca? Ele falou, não. Aí eu fazia o Serra parar, a gente quando ia para o norte, para a casa da mãe dele, no norte do Paraná, em Maringá, eu falava, Serra, vamos parar na estrada. Aí o Serra olhava para mim e dizia assim, por quê? Ah, porque as crianças vão ter que entrar dentro da plantação de soja para ver como é que é soja. Lá iam os 9 para dentro da plantação de soja. Na verdade, às vezes não estavam no terra. Aí o Serra dizia assim, eu não conheço. Aí teve Ai, um meu que foi Deus. muito engraçado, porque tinha uma plantação que eu não sabia o que que era. E era uma planta muito bonita, parei, falei, Serra, para, vamos ver o que que é. Aí peguei o grão e tal, tinha assim, eu falei, Serra, não é trigo. Ele falou assim, não, o que que é? O Serra falou, não sei. Aí eu falei, pô, mas eu quero saber o que que é. Aí tinha a Polícia Federal. Eu falei, Serra, vamos para lá, a Polícia Federal. Serra, por quê? Eu falei, não, porque eu não sabia que planta é essa que a gente pegou. Aí Serra parou na Polícia Rodoviária Federal. Aí o Serra falou assim, eu não te conheço. Eu falei, tá bom. Aí fui eu, lá dentro, virei pro policial e falei assim, vem cá, eu peguei isso na estrada, entrei com as crianças para ver a plantação, mas que planta é essa? Aí o policial me disse assim, isso é aveia. Nossa, mas devia ser tudo muito divertido, né, Bia? Porque cada saída com a criançada era um acontecimento. A Era, e era quantidade muito de bonito. recordações que eles têm dos irmãos deve ser algo realmente fabuloso. O Serra fez deu para eles, há 3 anos atrás, uma coletânea de fotos. Ele escaneou todas as fotos que a gente tirava, eu tirava muita foto. E escaneou todas as fotos e deu para eles. Teve que comprar um HD para cada um, para caber as fotos todas. E eles foram vendo as fotos. Aí chegaram lá em casa, em diferentes momentos, eles disseram assim: puxa, como a gente fez coisa, né? A gente não lembrou que a gente tinha feito tanta coisa. E fazíamos muita coisa. E esse negócio da É o que fica. relação. Hã? É o que Não, fica. é o que fica. E no ano passado, o Serra deu uma coletânea de imagens que a gente Que filmou ao longo legal. da vida. Então, tem várias imagens deles que foram para eles Bia, de presente. como tudo que é bom dura pouco, nós vamos ter que nos encaminhar para o final da nossa live. A vontade de ficar aqui conversando com você até às 11 da noite é enorme. Mas o Instagram, ele nos Nossa, derruba e a gente não tem choro nem vela. Ele é implacável. não tem problema. Assim, Bia, para a gente conseguir concluir essa conversa deliciosa que a gente teve, eu queria só saber com você o seguinte: o resumo disso tudo. Você hoje é uma mulher realizada,
muito bem casada, um casamento que a gente sempre acompanhou a sintonia de vocês, é algo muito bacana de ver, muito admirável. Mãe de 7 filhos, todos eles muito felizes, unidos e uma família realmente unida e apegada. Em curtas Mãe de 7 filhos palavras, a e vó que de você atribui 4. isso? Hã? E vó de 4 netos. E vó de Sim, 4 netos. Olha. interessante. Assim, Quadrilha. se você Mas, conseguir enfim, resumir um pouquinho isso, a que você atribui? Se você tiver que, em curtas palavras, dizer para as pessoas, para você realmente ter uma família unida, feliz, agregada, como eu batalhei para ter a minha, quais seriam as dicas que você daria? Porque você é uma pessoa que pode dar, tem a máxima propriedade para dar essas dicas. uma coisa que as pessoas falam com uma leviandade a palavra, sem a dimensão do que ela tem, que é, na verdade, a palavra amor. Quando você ama as pessoas, é muito fácil. Qualquer coisa é fácil. Nada é difícil quando você ama alguém. E quando você ama, você não precisa escolher. Não existe um lugar que é diferente do amor para um marido ou para um filho. O tipo de amor é diferente. O amor que você tem pelo marido é um, o amor que você tem pelos filhos é outro. E, na verdade, eu acho que é isso. Você deixar se guiar pelos sentimentos que você tem, pelo que você acha certo, por aquilo que você acredita, na verdade, deixar cada um ser um pouco o que é, sabe? A gente direciona o filho até um certo ponto. Depois eles têm que escolher o Respeitar a caminho. individualidade de cada um, né? E eu acho que isso é muito importante, você saber assim, você colocar limites, mas saber o momento que você tem que soltar. E, na verdade, ter um casamento, como você falou, em que o marido e a mulher falam a mesma língua. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Nossos valores são muito parecidos. Nós temos valores, a questão de caráter, de valor, de respeito. Nós temos conceitos muito parecidos. E isso, na verdade, ajudou a criação de todos eles. Então, talvez, quer dizer, com certeza, foi isso. E foi, na verdade, assim, o carinho. O carinho sempre foi mútuo. Não tem um que teve mais carinho, um que deu menos carinho. Não, o carinho foi mútuo. Era igual? Não, cada um tinha uma forma de amar, cada um tinha uma forma de dar carinho. Mas todos eles foram importantes. Todos. Individualmente e no coletivo. Eu acho que é isso, na verdade é isso. Não é muito simples, as pessoas complicam muito. Não tem que complicar, não. Bia, foi mágico conversar com você aqui. Eu Obrigada. fiquei muito feliz. Foi como eu te disse, é muito engraçado você. Eu acompanho a tua história desde 2000, né? Quando nós trabalhamos juntos. Mas você acompanhar com 20 anos de idade, você acompanhar depois de ser mãe, acompanhar com 40, a nossa percepção realmente é outra. Então eu te agradeço muito pela tua disponibilidade, por você ter Imagina. aceitado o convite de estar aqui com a gente. Você sabe o carinho, a admiração que eu tenho por você. E não é à toa que eu te escolhi realmente para estrear essa série de lives que a gente vai fazer. Já deixando, avisando para vocês, a série, a live da Bia foi a primeira. No domingo que vem nós temos uma live que talvez não seja tão alegre, mas é uma live com uma pessoa que é muito inspiradora também. No domingo que vem a nossa convidada é a Marília Keller, ela é profissional, trabalha com consultoria, profissional de marketing em São Paulo também, já trabalhou também à frente de várias marcas de luxo, e a história dela, infelizmente, não teve um final tão feliz. Ela perdeu o único filho dela num acidente fatal com 23 anos de idade. O resumo da ópera, do que a Marília nos trouxe até então foi: eu vivo com muita fé. Ela realmente se estabeleceu uma mulher forte, como a Bia, mulheres muito fortes, mulheres muito poderosas, mas o que ela traz muito é essa questão do: eu estou em pé até hoje porque a minha fé me move e eu sei que eu ainda vou reencontrar o meu filho. Então, são histórias muito inspiradoras, são histórias muito lindas, que eu tenho certeza que vão nos fazer olhar a maternidade e olhar os nossos desafios de uma forma ou mais forte ou mais feliz. Bia, foi mágico mais uma vez. 1000 vezes Eu que obrigado por ter estado com a agradeço gente por e isso. ter nos proporcionado um momento tão especial.
A todo mundo que nos acompanhou, espero que vocês tenham se divertido muito e tenham também tirado muitas lições dessa mulher fantástica que é a Bia. Uma Obrigada. ótima noite para vocês, uma excelente semana e até domingo que vem. Então tá. Um beijo grande. Tchau. Tchau.